Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Pessoal, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre tomografia de crânio, hein? Tomografia de crânio e vamos estender aí para a estereotaxia. Essa aula é uma aula complementar da nossa videoaula. A nossa videoaula é de número 4. Então, hoje estaremos conversando sobre o principal exame da tomografia. É a tomografia de crânio. É o exame que a gente mais faz dentro do centro de imagens. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula? Bom, primeira coisa, né, é a gente entender aí um pouquinho do que é esse exame. Às vezes, né, o paciente chega lá para a gente e fala, olha, eu tenho uma lesão no meu rosto, e o médico pediu uma tomografia de crânio. Vai aparecer? Não, não vai aparecer, né? Então, a gente tem que ter a noção do que a gente está estudando patologias do cérebro, né? Ou lesões na região do cérebro, calota craniana, a região óssea, parte de tecido, partes moles, a parte de cérebro, a parte dos ventrículos, né? Que são bolsas dentro do cérebro com líquor. Então, a gente vai estar estudando essa região. Quando o médico quer fazer um exame da cabeça, pescoço para cima, aí é um outro tipo de exame. Ele pode pedir uma angiotomografia, que é um exame específico, né, para poder realizar o estudo vascular, ou ele vai pedir uma tomografia de face mais crânio. Então, lembrando que o crânio, estamos vendo calota craniana, estamos vendo principalmente a parte de encéfalo, hein, pessoal? Legal? Então, sempre tenham isso em mente. E esse estudo é um estudo que a gente faz constantemente dentro do serviço, né? A gente faz constantemente dentro do serviço. E quais são as doenças que a gente estuda, tá? Quais são os tipos de lesões que a gente estuda? A gente vai passar algumas aqui, explicar algumas que são lesões bem cotidianas, bem corriqueiras, tá bom? As doenças, né? Várias doenças que a gente estuda aí na tomografia de crânio, né? Entre elas, né, aí na região de parênquima cerebral. Quando eu falo parênquima cerebral, é aquela região dentro do cérebro. Imaginem uma maçã e aquela parte branquinha da maçã é o parênquima. Então, é isso que a gente quer estudar. Quando eu falo parênquima hepático, eu quero estudar a parte de dentro do fígado. Parênquima renal, eu quero estudar a parte de dentro do rim. Parênquima cerebral, então a parte de dentro do cérebro ali, tá bom? Então, isso ali envolve várias estruturas, mas sempre quando falar de parênquima é a parte de dentro ali, tá? O que a gente tem? Ó, temos tumores. Bom, tumor é uma coisa bem clássica que todo mundo conhece, né? Olha, fulano morreu de tumor cerebral. A gente conhece bem essa doença, né? Mas a gente consegue ver ela na tomografia, consegue diferenciar ela de um trauma, é isso que a gente vai ver. O cisto, né? Muitas vezes, alguns pacientes têm cisto cerebral, né? Cistos aracnoides, não cistos, né, em regiões específicas. Então, assim, diferenciar um pouquinho do cisto para os tumores. Uma coisa que é importante, que a gente vai trabalhar sempre em cima disso, é de suma importância o profissional da radiologia saber o que é AVCI e AVCH. Eles são AVCs, né? O paciente teve um AVC, mas que tipo de AVC que ele teve? Pessoal, a tomografia, ela é um divisor de águas. Muitas vezes o paciente chega lá no nosso serviço AVCzando. O paciente, olha, o médico falou assim, esse paciente está AVCzando, o paciente está tendo um AVC. Vai rápido para a tomografia. Por que vai rápido para a tomografia se o médico já sabe que é um AVC? Vai rápido para a tomografia para o médico saber o quê? Que lado que ele vai. Ali é uma bifurcação, ele vai para que lado? Ou o paciente tem um AVCI, que é um acidente vascular cerebral isquêmico, um entupimento, né? Entupiu uma artéria. O médico tem uma conduta, ele é totalmente diferente da conduta do AVCH. O AVCH, acidente vascular cerebral hemorrágico, teve um sangramento. Então, é uma outra conduta. Uma teve um sangramento e causou um AVC. Outra teve um entupimento e causou um AVC. São duas formas totalmente diferentes de lesão, mas os dois são AVCs. Então, por isso que é importante a tomografia. Fez a tomografia, avaliou, o paciente está sangrando, teve um AVCH. Opa,
vai para um tipo de conduta. Teve um acidente vascular isquêmico, é um outro tipo de conduta. Medicação diferente, toda a conduta ali em cima é diferente, tá bom? E higroma, né? A gente vai ver o que é o higroma, que é ali uma cicatrização ali de uma lesão ali traumática, né? As hidrocefalias, aquelas hidrocefalias, hoje, graças a Deus, está muito mais evoluído o tratamento de hidrocefalia. Antigamente, pessoal, né? Às vezes a gente encontra ainda dentro de algumas regiões, mas antigamente era mais comum. Chegavam crianças recém-nascidas, 1, 2 meses, até 1 ano, com a cabeça totalmente desproporcional ao tamanho do corpo. O corpinho era isso e a cabeça era isso. A cabeça era maior que o corpo. Então, por quê? Dentro do cérebro, né, os ventrículos, eles estavam tendo um acúmulo de líquor, e estavam crescendo, o cérebro ia crescendo. Isso, hoje, a gente consegue ver isso através do ultrassom, né, do pré-natal. Então, assim, o médico muitas vezes consegue ver isso e muitas vezes tem até cirurgia, né, com a criança dentro do ventre da mãe. Então, assim, mas é um estudo específico hoje da tomografia. Na tomografia a gente vê muito bem isso, tá bom? A dilatação dos ventrículos, né? Algumas doenças degenerativas, Alzheimer, outras doenças parecidas, né? Então, assim, só nessa daí de parênquima cerebral, olha quanta doença. Lembrando que cada uma delas se subdivide ainda, né? A gente também avalia osso, né, da calota craniana. Então, a gente vai observar, né, a calota craniana, um osso da cabeça, né? Os TCS, traumatismo crânioencefálico, né, os tumores ósseos. Então, a gente tem bastante doença que a gente vai estar observando também. Os FAF, FAB. FAF é ferimento de arma de fogo, tiro, né? FAB, ferimento de arma branca, facada, ou similares, né? Então, a gente tem bastante aí doenças que a gente vai ver. Então, primeira coisa, vamos lá entender um pouquinho sobre esse AVC aí, né? O AVC, ele se divide em duas principais ramificações, como eu tinha dito. O AVC normal, que é o AVC do modo geral, e ele se divide em AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico. Então, houve uma isquemia. O que aconteceu, pessoal? Né? Quando tem uma isquemia, um trombo, uma partícula, está dentro da corrente sanguínea, por N motivos, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe, para não prorrogar muito aqui a aula. Ele cai dentro da corrente sanguínea, né? Ou um trombo, ou uma placa, ele vira um êmbolo. Ele cai na corrente sanguínea. Subiu, pode entrar no pulmão, né? Tem uma outra doença, que é o TEP, ou ele sobe, né, para uma artéria, principalmente a artéria carótida, sobe, ou a vertebral, ele sobe, vai lá para o cérebro. Chegou lá no cérebro, ele é um tamanho específico. Chegou lá, quando ele encontra uma artériazinha menor, ele entope. Normal, né? Entupiu. Entupiu, começou a faltar sangue para aquela célula, né? Para aquela célula cerebral. Se faltou sangue, ela vai começar a morrer. Ela vai gritar, né? O paciente vai ter ali cefaleia intensa, vai ter algumas alterações que o organismo está demonstrando, opa, tem algo errado acontecendo nessa região aqui, porque aquele vasinho está nutrindo um pedaço ali, ou um vaso mais calibroso está nutrindo um pedaço maior, ou um vasinho menor está nutrindo um pedaço menor, e dependendo da região, vai começar a apresentar sintomas, né? O paciente vai ter dislalia, né, dificuldade de falar, ele vai ter cefaleia intensa, ele vai ter perda de movimentos dos membros, né? Normalmente hemilateral, então de um lado só. Lembrando que quando a gente tem uma lesão do lado, né, do nosso lado direito, prejudica o lado esquerdo, tá? Lembrando sempre em X, tá bom? Sempre ao contrário, essas lesões. Então, o paciente, ele tem, meu braço e minha perna não está mexendo. Então, procure na tomografia, tá? Meu braço e minha perna do lado direito não está mexendo. Procure na tomografia o lado esquerdo. O lado esquerdo deve apresentar alguma lesão, mas no caso do AVCI, o AVCI, ele é uma lesão aguda. Ela acontece de imediato ali, tá bom? Então, essa lesão aconteceu, tá? Ele vai, né, ele tem toda a característica de estar AVCzando, o médico já entendeu que ele está AVCzando, foi diagnosticado, ele vai para a tomografia e muitas vezes não aparece nada. Por quê? O vaso, né, ele entupiu em pouco tempo, aquela região em volta, as células, elas estão sentindo
né, essa perda de oxigênio e nutrientes, ela sentiu isso, mas ela não morreu ainda, ela não isquemiou, ela não necrosou ainda, e ela não é visível na tomografia. Então, observou na tomografia, não tem nada no cérebro, não tem nenhuma lesão no cérebro. O médico, opa, provavelmente é um AVCI, tá bom? Porque o AVCI, ele vai apresentar essas lesões 12, 24, 36 horas depois, depende um pouco da lesão. Então, lesões mais graves vão apresentar, né, mais rapidamente. Na ressonância, a gente consegue detectar mais previamente, tá? Mas na tomografia, ela tem um delay, ela tem um tempo para aparecer essa lesão. Mas se o médico detectou que não tem sangramento, ele sabe que é um AVCI, tá? Pela avaliação clínica do paciente. Então, ele vai começar um tratamento, né, com trombólise, que é um medicamento antitrombolítico, ele vai diluir aqueles trombos, tá? Então, ele vai diluir, entre aspas, vai deixar o sangue mais fino, para que, aonde tem entupimento, aquele sangue consiga passar e ele consiga nutrir aquela região, tá bom? AVCH, sangramento, hein, pessoal? Pô, sangrou, né? É um AVCH mais grave, normalmente, né, por aneurisma. Aneurisma é uma dilatação na artériazinha, né, ou uma artéria calibrosa. É uma dilatação, ou até mesmo por trauma, tá, pessoal? Tem outras causas, mas o principal é o aneurisma, que é essa dilatação. Então, o que acontece? O paciente teve um rompimento do vaso, né, sangrou, está tendo um sangramento cerebral, ele apresenta, né, quadro semelhante, não idêntico, semelhante ao quadro do AVCI, ele vai para o serviço. Chegou lá no serviço, foi para a tomografia, lá na tomografia, o médico observou, existe lá hiperdensidade, branquinho, tá bom? Apareceu sangue, a gente vai ver a imagem aqui na frente aqui. Apareceu sangue, o que acontece? Opa, já vai para um outro tipo de tratamento, tá bom? Apareceu sangue, ele já tem certeza que é um AVCH. Aí vai ver a região, tipo de AVCH, são vários tipos, tá bom? Aí ele vai ver e vai começar o tratamento do paciente, tá bom? Se ele confunde, se ele faz um medicamento, um trombolítico, por exemplo, né? O sangue que já estava sangrando, se ele dilui esse sangue, vai sangrar mais. Então, assim, a medicação usada para o AVCI é totalmente diferente do AVCH. Beleza? Ficou claro isso daí? Deixem lá no grupo se ficou claro, tá bom? Se não ficou claro, precise aí de uma revisada nisso, eu mando até um áudiozinho, gravo um videozinho lá no grupo, tá bom? Sem problema. Mas isso é muito importante, hein, pessoal? Muito importante entender essa relação aí do AVC. O que está acontecendo? E isso é o nosso arroz com feijão. É o que a gente faz lá na tomografia a toda hora, a todo momento, tá bom? É o que mais aparece lá. Igual no raio-x aparece, né, bastante raio-x de tórax, lá na tomo aparece bastante tomografia de crânio, beleza? Então, aqui, ó, mostrando aqui, né, a relação deles, que a gente explicou, do AVC, tá? Aqui, pessoal, aqui embaixo, ó, essa imagenzinha aqui embaixo, tá? Essa imagem, ela é do AVCI. Olha como está escurinho, mas ela não é do AVC que acabou de acontecer. Esse AVC já aconteceu há alguns dias, para ter essa imagem aqui bem hipodensa, né? Bem escura, tá? Então, essa imagem aqui é um AVCI, tá? Essa outra aqui do lado, tá bom? Essa outra aqui do lado é do AVCH, do hemorrágico, tá bom? O hemorrágico, notem essas manchinhas brancas, essas bolinhas brancas dentro do cérebro, tá bom? Isso aqui é sangue. Em volta, treine o olho, em volta tem uma manchinha mais escura, tá bom? Tá tendo edema, em volta tá tendo edema. Por quê? Tem sangue, tá aumentando aquilo e tá lesionando outras células em volta, tá bom? Então, ela tem edema. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a imagem característica, lá, ó, né? A imagem aqui do AVCI, o AVC isquêmico, a imagem bem característica. Inclusive, pessoal, observe um detalhe, né? Esse edema aqui é um edema citotóxico, né? Que ele está tendo um acúmulo de líquido dentro. Então, observem, né, que está tendo até um desvio de linha. No nosso cérebro, são duas metades, 2 hemicérebros, não é isso? Né? 2 hemicérebros. O que acontece? No meio, existe um espaço. Esse espaço, o que acontece? Se esse lado começa a inchar muito, ele começa a apertar o outro lado, não é? Ele começa a apertar, ó. Um espaço fica maior, aí está acontecendo o quê? Um desvio de linha. Observe essa imagem do meio, que é a mesma, o mesmo paciente, tá bom? Mas aqui do meio está bem claro, ó, tá?
um desvio de linha. Deixa eu pegar a canetinha aqui para desenhar para vocês aqui, ó. Ó, observe, ó, como é que está tendo um desvio da linha. Isso é grave, tá bom? Por quê? Se está tendo um desvio, isso aqui está, né, inchando. O cérebro é todo fechado. Opa, a PIC, pressão intracraniana, ela está aumentando. Então, o médico precisa abordar isso. E, normalmente, essa abordagem é cirúrgica. Corta um pedacinho ali, ó, tirou um pedacinho da tampa, já o cérebro já sai um pouquinho, já começa a funcionar mais corretamente. Tá bom? Beleza, pessoal? A gente tem outras lesões, tá? Essas lesões aqui, vou passar rapidamente, até mesmo porque isso aqui é só um complemento, tá? Para a gente não aumentar muito o nosso tempo aqui. Isso é uma MAVE, uma má formação artéria venosa. Lá no nosso vídeo, eu explico com mais detalhes esse contexto aqui, o que está acontecendo. É legal entender bem, porque é uma doença que aparece bastante aí, tá bom? Aqui, né, tem uma imagem aqui de um aneurisma, tá bom? O aneurisma, observe mais aqui no 3D, que ele fica mais evidente, ele tem uma dilatação, é uma dilatação de uma artéria. A gente tem lesão não só de artéria, mas tem lesão venosa também. Lembrando que lá no cérebro tem tanto artéria, que é quando o sangue chega, e tem a lesão, né, do retorno venoso, tá? Então, tem essas lesões do retorno venoso, beleza? A gente tem também, né, algumas patologias aqui, né? A gente tem algumas patologias que são bem específicas, não muito encontrada, que é uma síndrome chamada moia-moia. Essa síndrome ela é característica aí de pessoas asiáticas, né? O japonês desenvolve bastante, tá bom? Ou não só o japonês, mas os povos asiáticos, tá? Existem algumas doenças que são características de povos. Então, ela deixa ali, né, uma ramificação bem mais fina, mais tortuosa, e começa, depois de avançado, começa a ter umas áreas de isquemia, entupimento. Então, o vaso, observa essa imagem de baixo aqui, o vaso, ele começa a ter um não fluxo, tá bom? Perde ali a luz do vaso. Outra imagem aqui que é bem característica, ó. Quem já morou na roça aí, né? Quem já morou na roça costuma ter esse tipo de lesão aqui, pessoal, né? Então, tem um tipo de lesão aqui, né? Essas lesões são lesões, né, do famoso bichinho de porco, tá bom? Famoso bichinho de porco. Isso aqui é um neurocistocircose, tá? O que acontece? A tênia do bicho de porco, né, quem morou na roça ou mora na roça, muitas vezes aí anda descalço, tem contato com criação, principalmente criação de suíno, a tênia, né, que é uma larvinha, ela penetra na derme, penetrou na derme, ela sobe, ela vai subindo todo o corpo, né, ela vai subindo e esse bichinho, ele vai subindo, vai lá para o cérebro, chegou lá no cérebro, ele é calcificado pelo cérebro, né, então a gente observa cada pontinho branco desse aqui, ó, foi uma larvinha da tênia, que subiu e foi subindo para o cérebro. Chegou lá no cérebro, ela foi calcificada, porque aí o organismo começa a combatê-la, tá? Então, assim, ela começa a combater e tem essa característica aqui de bastante imagens hiperdensas, tá bom? Isso dá muita cefaleia, tá joia? Vamos continuar aqui, pessoal. Né? A gente tem aqui uma relação de edema, tá? Edema, eu falo lá no vídeo, explico o que é um edema citotóxico e um edema vasogênico, tá bom? Eu não vou explicar aqui, não vou falar sobre eles agora, aqui nesse momento. Eu vou, lá no vídeo eu explico melhor isso aqui, até mesmo porque ele leva um pouquinho de tempo para a gente estar definindo, descrevendo ele, tá bom? Outras doenças que são importantes aqui para a gente já entrar na realização do exame, tá bom? Ó, TCE, traumatismo crânioencefálico. Qualquer batidinha na cabeça é um TCE, tá bom? Ah, eu fui ali e bati a cabeça na parede. TCE. TCE leve, né? A gente tem TCE leve, moderado e grave, então a gente tem vários tipos de TCEs. Então, né, a gente tem vários tipos de TCEs e tem alguns TCEs que são mais graves. É importante a gente entender isso daqui, né? Vou passar para vocês aqui 2 tipos de TCEs, até para vocês ficarem um pouquinho mais, conhecerem um pouquinho mais desse tipo de lesão, para poder depois conseguir distinguir isso na tomografia, que é bem importante, até mesmo
quando o médico chega, você viu alguma coisa? Ah, eu vi aqui um extradural, eu vi um subdural, doutor, né? Então, assim, para poder chegar para ele e passar esse tipo de informação, né, de uma forma mais resumida aqui, mais clara, tá bom? Hematoma. Então, hematoma é o sangramento, tá? Tem um sangramento ali. Ele pode ser extradural, subdural ou intraparenquimatoso também, né? Então, a gente tem esse tipo de lesão. Vamos aqui, né, pensar aqui no extradural, ou também recebe o nome de epidural. Quando eu faço a tomografia, né, isso aqui é um corte axial, tá bom? Nesse corte axial, eu tenho aqui o osso, que é branquinho, eu tenho o ventrículo, que ele é bem pretinho ali, o parênquima cerebral e os sulcos cerebrais, tá bom? Aqui do lado, observe, ó, tem aqui uma imagenzinha branca, né? Essa imagenzinha branca, ela tá bem redondinha, né? Ela lembra aqui o quê? Um aspecto de pera. Lembra lá da pera? Ela desce mais gordinha embaixo ali, tá? Então, ela tá, né, mais voltada para dentro do cérebro. Esse tipo de lesão, isso aqui foi um rompimento, né, de algumas paredes, vasos da parede, né, aqui da epidural, tá bom? Então, esse tipo de sangramento, né, que é ali na região da dura mater, ele sangrou, teve rompimento de algumas pequenas artériazinhas, tá bom? Então, pequenas artériazinhas, teve esse sangramento e ele ficou nesse formato aqui, mais arredondadinho, tá bom? Então, é um hematoma extradural, beleza? Ele é um pouco mais grave, tá, pessoal? Então, é um hematoma um pouco mais grave. Então, quando vocês observarem, já passem logo a informação do médico, se o médico não estiver acompanhando o exame lá, tá? Tem um hematoma aqui subdural. Então, esse hematoma subdural, ele já é diferente, ó, né? Um subdural. Agora, ele aparece o quê? Uma meia-lua, tá bom? Ele aparece uma meia-lua. Nessa meia-lua aqui, né, já é uma lesão diferente, né? Já está em outra camada, está na dura mater. São camadas diferentes do cérebro que ele lesionou. Essa lesão aqui, ela é mais tranquila. Normalmente, né, são pontes venosas, são veias que romperam, elas têm um fluxo ali mais lento, tá bom? Então, assim, esse tipo de lesão, ela é bem mais tranquila. Mas se o médico perguntar, viu alguma coisa? Ó, doutor, aparentemente tem um subdural. O subdural, a característica dele, ó, né? Ele parece aqui uma meia-lua. E ele é maiorzinho, ele pega ali numa região laminar, de fora ali do cérebro ali, tá bom? Observe que o desvio de linha também, ó, né? Já tá tendo desvio de linha, então já tá um paciente um pouquinho mais grave. Então a gente precisa observar. Esse daqui, né, que é o intraparenquimatoso, entre o parênquima, dentro do parênquima, ele está mais disforme. Ele está aqui, ó, né, em várias regiões, tá bom? Ó, tem lesão aqui, tem lesão dentro do ventrículo, tem sangue dentro do ventrículo. Essa outra aqui em volta, ó, vários pontos. Essa do meio, vários pontos. Então, é um intraparenquimatoso. Existem outras subclassificações, mas, a princípio, né, um intraparenquimatoso. Ah, você viu alguma coisa? Olha, doutor, aparentemente parece um intraparenquimatoso, tá bom? Então, os três aí, tá? Legal? Guarda esse, ó, extradural, mais menorzinho, mais gordinho, extradural, maior, né, e mais compridinho, subdural, e o intraparenquimatoso, em várias regiões ali do cérebro. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tem outras, né, outras lesões, né, trauma, FAF, tá? Lembrando que isso aqui é aula complementar, não deixe de assistir o vídeo, tá bom? Todo esse conteúdo que eu estou passando aqui tem lá no vídeo e tem a explicação de item por item. Lá eu não pulo nada, tá bom? Aqui a gente só está observando aqui, né, as principais doenças. Lembrando, pessoal, né, sempre busquem um pouco mais. De repente eu falo aqui um termo, né, higroma, e eu não expliquei ou expliquei rapidamente sobre aquele conteúdo, dê uma pesquisadinha, ou joga lá no nosso, né, no nosso grupo, professor, o que é higroma? Ou então joga no Google, higroma, te entender um pouco mais sobre isso, o que está acontecendo, né? Então, sempre façam isso, tá bom? É algo que vocês vão ter algo a mais ali. O curso, né, nosso curso de tomografia, ele é um curso completo. Ele vai desde o conceito básico até o exame avançado. Mas ele não fala tudo.
impossível falar tudo de tomografia, né? Então, vocês constantemente vão estar buscando mais informações, até mesmo porque eu, os outros professores, a gente está buscando ali constantemente aprender. Todo dia a gente aprende, né? Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, tá? Olha lá, né? Linha órbito meatal, tá? Isso aqui é importante, pessoal, tá? É importante a gente começar já a posicionar o nosso paciente, né? Eu nem vou deixar aquela linha ali, vou mudar aqui, ó. É bem importante a gente começar a entender melhor isso aqui, tá? Hoje está tendo muito erro dentro dos serviços, tá bom? Então, entrem no serviço, quem está trabalhando, já preste atenção nisso, quem está entrando no serviço, entre com essa consciência, mas uma coisa é real, eu falo com os colegas, falo no dia a dia, está tendo muito erro, médico cobrando muito isso, posicionamento, tá bom? Então, vou fazer uma tomografia de crânio, pessoal, o meu queixo, meu mento, ele tem que estar o mais perto possível da fúrcula external, ali perto da garganta, ó. Tem que abaixar, tem que juntar essas duas pontas aqui. Quando eu junto isso aqui, eu estou criando uma posição adequada para a minha tomografia. Isso aqui, ó, é um escanograma, né? É um escanograma que foi realizado, que é o raio-x que a gente faz antes da realização do exame, tá bom? É um raio-x. Nesse escanograma, tá? A gente tem aqui, né, o lado, o escanograma correto e o errado. O correto, o que acontece? Ó, esse queixo, esse mento, ele está mais próximo da fúrcula external. Ou eu usei ali alguns acessórios, né, um apoio na cabeça, o suporte correto para poder abaixar. Quando eu abaixo, o que acontece? Ó, a minha linha de referência, que ela está aqui, ó, o olho está aqui em cima, o conduto auditivo, o ouvido está aqui, ó. Então, a linha órbito da órbita com o conduto, né, auditivo, meato, acústico, ele está reto, ó, órbito meatal. Ela está aqui num plano de 90 graus, ela está reta, tá bom? A mesa está passando aqui, então forma um L com a mesa, ó, desce a mesa, forma um L correto. Então, eu tenho que estar aqui, né, eu tenho que estar aqui observando, tá, com a minha referência óssea também, que eu consigo observar, que é base do seio frontal, base do osso occipital. Ela tem que estar reta, tá bom? Se ela está reta, eu estou com o posicionamento correto. Agora, observe a errada, né? A errada aqui embaixo. Ó. O queixo, ele não está tão próximo da fúrcula external. O paciente está com a cabeça um pouquinho virado para trás. Se ele está virado para trás, o que aconteceu? Ó? Olha a diferença, olha a angulação que ficou aqui. Ficou totalmente diferente, tá bom? Essa angulação ficou totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Ó? O meu, né? Olha a base do seio frontal, olha a base do osso occipital. Ela não está numa linha reta mais, tá bom? Não está num plano de 90 graus. Ela está totalmente diferente. Ou eu corrijo isso angulando, que tem paciente que não consegue forçar. Ah, é um idoso, se forte, não consegue forçar. Ou ela angula, ou eu vou lá, posiciono corretamente, tá bom? Agora, não consigo, o paciente é cifote, tem uma cifose acentuada, é idoso, aí eu vou lá, angulo o meu Gantry, tá bom? O Gantry, ele tem essa ferramenta aqui, ó, ele mexe, tá? Ele angula, ó, ele vai seguir nessa linha aqui, tá bom? Mas, sempre que possível, posicione no ideal, tá bom? Para quê? Quando eu tenho que ficar angulando o Gantry, eu forço um pouco o aparelho, eu perco tempo, né? O Jonas está perguntando aqui se coloca algum tipo de suporte. Tem o suporte, sim, Jonas. Ô, Jonas, dá uma olhada aqui, bem aqui no meio, aqui, ó, né, nessa suporte de crânio, tem aqui uma almofadinha em formato de triângulo. Essa almofadinha é mais alta, então eu já coloco para a cabeça forçar. Ah, mas a almofadinha daqui ela é muito baixa, é ruim. Dobra o lençolzinho, coloca lá embaixo da cabeça do paciente. Né? Tem paciente que tem mais dificuldade. Criança é facinho. Criança você coloca lá, já vai na posição, até passa às vezes do limite. Então, assim, agora o idoso a gente tem mais dificuldade, tá bom? Mas atente-se, sempre, tá bom? Sempre coloquem ali na posição adequada, tá joia? Isso daqui, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, tá? Tem isso em PDF, tem lá, né, lá na nossa plataforma, baixe o PDF, tá bom? Não estou colocando no PDF no grupo, porque o PDF está lá na nossa plataforma, tá? Dê uma olhada, tá? Não deixe de assistir os vídeos lá, tá, pessoal? Eu sei que é difícil, é corrida a gente de todo mundo, mas não deixe de assistir.
Então, lá, ó, o que você vai fazer? Você vai colocar, né, dá uma olhada, baixa esse PDF fica no celular, é levinho, fica no celular, é uma cópia. Olha aqui mostrando cada ferramentazinha lá no nosso Gantt. Essa imagem aqui é daqui do Gantt, ó, né? No caso aqui é um outro modelo, mas esse modelinho aqui, né, é o modelinho da Siemens, então tem esse modelo. Essas ferramentinhas aqui é bom sempre guardar, tá, pessoal? Eu deixei marcado cada uma delas, tá? Para vocês lá no estágio, no dia a dia, estarem observando isso daí. A primeira imagem, pessoal, a primeira imagem do crânio, ela tem que mostrar desse jeito pra gente, ó. Mostrar a órbita e o forame magno, tá bom? Então, sempre importante, órbita e forame magno. A gente tem aula de anatomia radiológica mais para frente, tá, pessoal? Então, às vezes, estou mostrando a estrutura aqui, não estou falando, mostrando o que é cada coisa, mas é só para vocês começarem a se situarem com a terminologia e com as regiões. Mas depois a gente tem, mais para frente, a gente tem a aula do Dr. Gessel, né, exclusiva aqui da SaberX, mostrando, falando de anatomia radiológica aí, de tudo, tá bom? Crânio, face, pescoço, tórax, abdômen, então tem aula dele aí mais no meio do curso aí, tá bom? Professor, em quanto tempo faz a toma de crânio? A tomografia de crânio depende um pouco dos aparelhos, tá, pessoal? Tem aparelho que é mais rápido, tem aparelho que demora um pouquinho menos, mas em torno aí de 5 minutinhos no máximo, tá bom? De aquisição. Tem aparelho que corta mais devagar, tem aparelho que corta um pouquinho mais rápido, tá bom? Pessoal, né, aqui tá aqui o colega, né, japonês, tá aqui, né, lá de Caçapava, ele tá aqui como modelo, então observem o posicionamento dele, olha o queixo, bem próximo da fúrcula external, ao suporte ali embaixo, né, apoiando a cabeça. Então, se você fizer desse jeito, dá certo, tá bom? São casos bem específicos que a gente não vai conseguir posicionar corretamente, mas na maioria das vezes dá para posicionar bem, tá bom? Aonde que eu começo a minha tomografia de crânio? Já vai para o intervalo, né? Aonde que eu começo? Qual o tempo do contraste? O contraste, pessoal, né? Quando eu injeto o contraste, ele é bem rápido. Então, ele vai pegar um tempo ali artério-venoso. Então, a partir do momento que eu injeto, eu já posso começar a cortar já, tá bom? Normalmente a injeção a gente faz manual, então o tempo do colega da enfermagem sair da sala, já injeta o contraste. Então, eu posso pegar no tempo mais rápido possível. 12 a 15 segundos, o contraste está começando a subir aqui na região do pescoço, tá? 15 segundos, ele está começando a subir aqui. Então, é o tempo que o profissional injeta o contraste. 20 segundos após o início da injeção do contraste manual, eu já posso cortar aqui, tá tranquilo, tá bom? Ele já está impregnando na região do cérebro ali, tá bom? Então, onde começa o meu exame, tá? A referência, ó, base do osso occipital, base do seio frontal, subindo até o vértice cerebral, até lá no cocoruto, tá bom? Tá lá no topo da cabeça. Se de repente eu vejo ali um hematoma, né, subgaleal, um galo ali em cima, se tem um cisto, alguma coisa, aí sobe um pouquinho para pegar toda a lesão. Mas a referência aqui é aqui no vértice cerebral. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente vai para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta em 5 minutinhos. É o tempo de tomar uma água, tá joia? E a gente já retorna. Abraço, por enquanto. Não escapem, voltem para o segundo tempo aqui. Vamos dar, né, continuidade aqui, tá? Nossa segunda parte da aula, tá? Já tá no finalzinho. Pessoal, vamos lá, né, dando continuidade. Lembrando sempre, pessoal, não esqueçam de posicionar corretamente, pessoal. Isso está sendo muito cobrado dentro dos serviços, tá? Aqui, vocês estão observando aqui uma plataforma, tá? Essa é a plataforma da Siemens. Então, a maioria das nossas aulas, a gente está direcionando em cima da plataforma da Siemens. A gente tem, né, aulas em cima da Philips, em cima da GE. Então, mas, no caso desse curso, a gente está direcionando bastante para a Siemens. Mas se alguém tiver dúvida, no meu serviço eu trabalho com a GE, como é que eu faço tal coisa? Pode ir perguntando que a gente vai orientando também, tá bom? Então, a primeira coisa, né, que a gente observa lá no nosso serviço, tá? Isso aqui é a tela da tomografia, tá, pessoal? Dentro da tela, né, é importante eu entender o quê? Observe aqui, ó, examination, aqui do lado, viewing, deixa eu pegar
canetinha aqui, vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aqui. Examination, tá? Viewing. Primeira, examination, examinar, aonde eu vou fazer meu exame. Viewing, visualização. Filme, tá? Quando eu documento. E a minha estação de trabalho em 3D. Lembrando que o 3D não é só aquela imagem 3D, não é só essa imagem 3D, mas, né, outros planos. Então, dentro da minha estação de trabalho, eu vou estar trabalhando aqui, ó, tá? Eu clico em cada uma dessas, são monitores, são telas diferentes dentro do mesmo monitor, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui um avatar, né, um hominho aqui, eu passo o mouse em cima dele, ele me dá essas opções de protocolo. Olha quantos protocolos que eu tenho opção aqui. E eu vou escolher, no caso, o protocolo destinado ali dentro da instituição. Né? Aqui a gente faz tomografia de crânio, a gente usa o protocolo crânio-rotina. Então, eu já tenho aqui específico. Mas eu não sei qual que eu vou usar. Vai perguntar para o colega, que já trabalha no setor, vai perguntar para o médico vai direcionar. Isso aqui é o dia a dia do serviço, tá bom? Então, puxei lá crânio. O crânio, o que ele abriu para mim? A posição do paciente, né? Provavelmente ali, ó, a gente falou alguma parte de terminologias e tal, falou lá em head first, fist first, né? Head, cabeça primeiro, pé primeiro, barriga para cima, supino, barriga para baixo, prone. Em algum momento aí, não sei se falou do professor Turri, nem alguém falou aí de terminologias. Então, aqui, ó, o meu paciente está com a cabeça primeiro, tá? Em head first, a cabecinha dele está lá, ó, direcionado aqui, a cabecinha, está habilitado esse ícone aqui. Eu estou dizendo para o aparelho qual é o meu posicionamento, tá bom? Aqui, né, aqui eu tenho já outros posicionamentos. Mas meu paciente está em posição diferente, ele está com o pé primeiro. Então, eu clico aqui nessa outra ferramenta aqui, beleza? Eu vou dar, né, pedir aqui meu protocolo, já mostrou a posição, clico aqui em OK. Tá joia? Clicou em OK, ele vai abrir para mim já o início do meu exame, beleza? Aqui. Aqui é certo. Certo? Beleza. Bom, né? O próximo passo é o escanograma. Todo exame de tomografia eu preciso fazer um raio-x digital daquela região. Ou é em perfil, ou é de frente. Isso quem define é o protocolo. Já está montado lá no protocolo, tá, pessoal? Mas quando que eu sei que eu tenho que fazer uma tomografia de crânio e fazer o escanograma de lado, né? O aparelho, quando eu puxo o protocolo de crânio, ele já está lá habilitado, né? O meu escanograma, ele é lateral. Por quê? A minha referência eu consigo visualizar melhor ali dentro do lateral, né? Então, o que acontece? Ó, quando eu faço esse raio-x, eu consigo ver os meus pontos de referência. Lembra lá que eu falei para vocês? Ó, base do seio frontal, base do osso occipital. Então, eu tenho essa referência aqui, ó. Esse posicionamento tem que estar legal. Olha, o bloquinho veio aqui em cima, ó, e pegou certinho na região aqui, né? Eu tenho lá na literatura também, linha órbito-meatal. Minha órbita está aqui, tá bom? O zóio está aqui. E o meato acústico, buraquinho do ouvido, está aqui. Então, também está na mesma região. Então, eu tenho essa informação, tá? Eu tenho essa informação aqui, visual. Então, eu consigo programar meu exame. Então, eu coloco meu bloquinho, lá vem um bloco, aqui, nesses pontinhos aqui, eu consigo puxar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e eu vou deixar ele aqui, ó, na linha órbito-meatal ou na linha aqui entre a base do seio frontal, base do osso occipital, até meu vértice cerebral. Tomar cuidado, pessoal, né? Eu vejo alguns serviços, muita gente deixando aqui, ó. Mas vamos encerrar o exame aqui em cima, é melhor, né? Não é melhor, a gente trabalha com proteção radiológica. Aqui, ó, serão vários outros cortes que vão dar no nada, mas vão estar irradiando o setor. Eu vou estar forçando um pouco mais meu aparelho, vou estar gastando um pouco mais do tubo, vou estar gastando mais tempo. Então, não é melhor, tá bom? O melhor é programar corretamente no ponto específico, aonde começa, aonde termina. Legal? Todos os protocolos a gente vai estar falando para vocês onde começa, onde termina. Tá? Aqui, ó, né, meu escanograma e a minha aquisição, crânio. Então, lá na minha aquisição, tá, eu tenho lá o crânio, né, e eu tenho ali, né, duas reconstruções, dois quadradinhos. Nesse caso aqui, eu vou estar reconstruindo, né, aqui
partes moles, parte de cérebro, tá bom? Cérebro e osso, tá joia? Cérebro e osso. Então, são duas reconstruções, dois volumes diferentes, beleza? Isso já é padrão. Então, eu simplesmente vou clicar lá em OK, né, e eu vou dar continuidade no exame. Então, não tem muito... Eu não preciso ficar mexendo no meu protocolo, tá bom? A nossa aquisição já está ali, né, nos filtros, tal. Todos esses detalhezinhos que a gente passa lá na nossa videoaula, tá bom? Que ela é mais completa, então está falando bastante sobre cada informaçãozinha dessa na plataforma, tá? Então, a primeira, né, começou aqui a aquisição, nossa aquisição de crânio, ela é no formato, né, de axial. Axial nada mais é que uma cenoura cortada em fatias, tá bom? E essa fatia, eu olho cada fatia. O axial é isso aqui, pessoal, tá bom? É uma cenoura cortada em fatias, tá? Quando eu corto essa fatia, eu olho para ela, o que ela me apresenta, né? Ali, aquela imagenzinha da cenourinha redondinha. Então, isso que a gente está fazendo. O paciente está com o pé para mim, a cabeça lá para o final, lá. Então, eu observo sempre lado direito, tá? Muitas vezes representado pela letra R, de right. Lado esquerdo, representado pela letra L, de left. Posterior e anterior, beleza? Então, sempre a imagem vai mostrar desse jeito para mim, independente da região que eu estou examinando. Então, quando eu olho aqui, eu já tenho uma noção. E aqui, pessoal, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui um janelamento de cérebro, partes moles, tá? Já tenho janelamento de cérebro, partes moles. Fora, ó, primeira imagem até a última imagem. Olha lá, pessoal, né? Primeira imagem até a última imagem de uma tomografia de crânio. Claro, quanto mais cortes, né? Quanto mais fino, mais corte eu terei. Nem sempre são só esses pouquinhos de corte aqui. Aparelho multi-slice de 64 canais, por exemplo, a gente corta aí, né, na faixa de 0,75 milímetros. Então, dá uma tomografia de crânio sem contraste, dá aí 300 cortes. Então, tem bastante, né? Bastante detalhezinhos, tá bom? Vamos lá, né? Janelamento de osso, tá? Janelamento de osso é para quando eu quero ver trauma ósseo. Então, sempre quando é um TCE, o paciente caiu do telhado. Eu já faço a minha tomografia de crânio para ver partes moles, parte de cérebro, e já reconstruo para osso. Já é padrão, tá bom? Então, já está no protocolo definido desse jeito. Aqui, um filminho de fora a fora, da tomografia de crânio, tá? E aqui, janelamento de osso. Partes moles, né? Mostrando a parte de cérebro, e parte de osso, mostrando a região de osso, tá? Dentro da plataforma ainda, ó. Essa plataforma aqui é a parte de filme, tá? Quando a gente montava o filme, mas hoje é muito difícil, tá bom? Beleza, pessoal? Ó, né? Recapitulando aqui, isso aqui, né? A gente está fazendo aqui um estudo específico de crânio, tá bom? Estudo específico de crânio. A gente passou ali algumas patologias que são estudadas no crânio, tá? Mas pesquisa em cada patologia dessa, dê uma olhada, entenda um pouquinho mais dessa patologia, é bem importante. A gente falou sobre cada patologia, a gente falou, né, específico de alguns tipos de lesões, né, os hematomas, os TCEs, e agora, né, a gente está mostrando aqui a forma de realizar o exame. Entrou lá na plataforma, né, cadastra o paciente, tem um cadastro bem normal, preenchimento dos dados, tal, passou o mousezinho, crânio, quero crânio, qual crânio? Eu quero crânio rotina, tá? Pode ter crânio, só crânio lá, crânio sem contraste, crânio com contraste, então vai pegar o protocolo. A gente está fazendo um exame simples aqui sem contraste. Foi lá, crânio rotina, puxou, né, programa, base, né, no osso occipital, base do seio frontal, subiu até o vértice cerebral, beleza? Nos aparelhos que tem a opção 3D, é obrigatório fazer o exame em 3D? Assim, o 3D, né? Então, a nossa aquisição é nesse formato aqui, no axial, tá bom? Então, eu adquiro a informação no axial. Isso é a aquisição. E quando eu jogo lá na minha estação de trabalho, eu vou fazer as reconstruções ou reformatações, tá bom? E essas reformatações eu posso fazer em outros planos, plano coronal, plano sagital, que a gente vai ver mais para frente aqui, e posso fazer um 3D. O 3D tem suas indicações. Quando que eu uso 3D? Quando o médico quer ter uma noção maior, fazer uma cirurgia
e o paciente tem uma calote craniana muito grande, a gente vai fazer uma cirurgia aqui. Então, você faz o 3D para ele ter uma noção. O trauma, ele está bem evidente aqui no 3D, então eu mostro o 3D para ele. 3D ajuda bastante a trabalhar com vascular, que eu consigo ver a anatomia. Então, a gente tem especificações para o 3D. Mas eu quero fazer. Pode fazer e deixar no sistema que fica legal também, fica bonito. Mas ele tem algumas indicações para serem feitas, tá bom? Tem alguns casos específicos aqui, né? Que aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Os casos específicos a gente vê lá na nossa plataforma lá, tá bom? No videozinho. Então, assistam o vídeo. Estou falando toda hora isso, mas assistam o vídeo, tá bom? Tem alguns casos aqui demonstrando cada tipo de patologia, cada tipo de doença. Beleza, pessoal? Mostrando, vou passar rapidinho aqui. Vamos lá para a estereotaxia, hein? Estereotaxia. Tranquilo, pessoal? Demos aquela revisada, aquela recapitulada aí na tomografia de crânio. Falei, claro, rapidamente, né? Mas tem muito mais conteúdo para ser dado aí, tá bom? Quando eu faço com contraste a tomografia de crânio, né? Que eu não falei. Tomografia de crânio com contraste é para alguns estudos específicos, tá bom? O contraste, ele serve, né? Para opacificar, entre aspas, pintar um vaso. Então, se ele pinta um vaso, eu tenho informação a mais. Eu tenho informação do vaso cerebral, da artéria, da veia, né? Eu tenho informação referente a tumores, porque o tumor, normalmente, ele é altamente vascularizado. Então, se ele é altamente vascularizado, ele tem artérias e veias em volta dele. E quando eu injeto contraste, ele fica muito mais evidente para mim, tá bom? Então, a gente fala que ele captou o contraste, ele puxou esse contraste. Mas nada mais é que ele tem bastante artéria e veia, então ele ficou pintado, né? Enquanto que, por exemplo, um cisto é uma lesão capsular, redonda, dentro com bastante líquido, e essa imagem, essa lesão, ela não tem muita vascularização em volta, tá? Dentro ou em volta, ela tem pouca vascularização. Então, quando o contraste vem, ele só faz um contorno em volta daquela lesão. Então, a gente tem uma noção, opa, isso aqui é uma lesão cística, então é um cisto, tá bom? Beleza? Então, indicação médica, tá bom? Para o uso do contraste. Quando o médico pede, você vai fazer o uso, mas principalmente para avaliação tumorais e de estudo vascular, estudo de artérias e veias, tá bom? Ou muitas vezes para ele tirar dúvida de algumas alterações ali, mas para isso que serve, beleza? Agora, ó, estereotaxia cerebral. Estereotaxia, quando chega no setor, todo mundo treme. Antes de começar aqui, eu vou passar para vocês aqui um videozinho bem rápido, dá tempo, a gente está com 15 minutos aqui, um videozinho bem rápido, tá bom? Deixa eu descompartilhar aqui e vou compartilhar aqui o vídeo para vocês. Pessoal, é um vídeo, ele não está em português, tá bom? Está em espanhol, mas é mais para vocês observarem aí, tá? O procedimento, o que acontece, né, numa estereotaxia, e em seguida eu já vou explicar, né, e durante o vídeo eu vou falando algumas coisas também aí que acontece dentro da estereotaxia, tá bom? Que nos realza con contraste, que presenta calcificaciones. En este momento estamos iniciando la colocación del marco de estereotaxia, marca Lexel, con anestésicos locales en los puntos de fijación ósea, que son 4, y en paciente con sedación, especialmente en los pacientes de edades pediátricas que no colaboran para la colocación. Uma pausazinha aqui, né, explicar isso aí, que eu informei aqui assim, né, depois eu vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem. É uma criança de 12 anos, tá bom, pessoal? Uma criança de 12 anos, ela tem um tumor cerebral, mostrou aquela primeira imagem ali, uma imagem de um tumor cerebral, rede de edema em volta. Esse tumor está bem lá no meio do cérebro, e o médico, ele precisa acessar esse tumor. Ele não pode simplesmente abrir a cabeça da criança, né, de uma forma grosseira ali. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai instalar um arco em volta da cabeça da criança. Essa instalação, tá, é feita sobre anestesia local, mais sedação. A sedação é só um remedinho para a pessoa ficar calma, tá bom? Sedação, a pessoa não desmaia. Ela fica calma, tá? Até mesmo porque tem uma tensão gerada em cima dessa situação.
o médico ele vai colocar alguns parafusos fixando no osso do paciente, tá bom? Então, o que eles vão estar apertando ele agora são parafusos com uma pontinha que fixa no osso. Não é uma coisinha que fica na pelezinha só, não. Vai entrar lá dentro do osso os parafusos, tá? Vai fixar, mas está com anestesia, tá? Anestesia local. Vamos lá, dando continuidade aí. Del marco, es necesario, si están muy pequeños, una anestesia general. En este caso es una niña de 11 años que ya utilizando la sedación con remifentanil colabora adecuadamente. Estamos fijando los 4 puntos, cerciorándonos de que quede centrado para que no nos dé errores a la hora de la planificación. Fijando los 4 puntos al mismo tiempo. Fixado 4 pontos. Asegurándonos de que tenga la presión adecuada. La pasamos al carro de transporte. De maca vai lá para a tomografia. Para llevar a la paciente a la toma de TAC para poder hacer la planificación. Este es el TAC que utilizamos, un Siemens Somaton, la planificación realizada, target frontal del lado izquierdo. Então, pessoal, né? O que eles fizeram? Colocaram o paciente, fixaram um arco, levou o paciente lá para a sala da tomografia. Então, nesse momento, pessoal, é um momento de 2, 3 médicos juntos, enfermeira, 2, 3 enfermeiras, 3, 4 auxiliares de enfermagem, mais familiar, no caso de uma criança. Então, é bastante gente junto, né, com o paciente. No caso, por exemplo, eu fiz questão de mostrar isso aqui para vocês, você pega um paciente de 12 anos, uma criança, o familiar está em cima e existe uma pressão psicológica muito grande em cima disso. Então, o que acontece, né? A gente precisa estar tendo certeza do que a gente vai fazer. A tomografia nossa, né, vou descompartilhar aqui, tá? E vou começar a compartilhar nossa aula lá. A nossa tomografia é uma tomografia tranquila, tá? De modo geral, para ser realizada. Mas eu preciso ter certeza do que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou estar fazendo o quê? Né? Vou dar uma adiantada aqui. Isso aqui é o arco, né, estereotáxico, que ele é feito esse estudo em cima, né? Já é um método antigo, né, que era feito aí através de outros tipos guiados por outros tipos de aparelhos, né, mais antigos, mas hoje ainda é bem usado. Nada mais é, pessoal, uma tomografia de crânio. Eu tenho lá minha tomografia de crânio. O que eu vou estar mostrando para o médico, que aqui, né, que é diferente, ó. Observem esses pontinhos aqui, ó, na tomografia, tá? Esses pontos, eles são obrigatórios a aparecerem na tomografia. Por quê? Esses pontos são pontos do arco, né? Então, eu tenho que abrir o meu FOV. Meu FOV é o campo de visão. Eu tenho que abrir esse FOV, né, para poder aparecer esses pontos, ó. Aqui, ó, nesse outro aqui, ó. Tem um pontinho aqui, outro pontinho ali, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Esses pontos, né, depois eu vou estar traçando uma linha para o médico, essa linhazinha que é traçada aqui, ó, né, isso aqui é muitas vezes o técnico de radiologia que vai traçar para o médico. Ah, doutor, da onde a onde? Tem ponto aqui, tem ponto aqui, ponto aqui. Ele vai falar para você, ó, desse ponto, nesse ponto. Você pega lá a ferramenta do aparelho, traça a linhazinha certinho. Traçou a outra linha. Então, aqui você já começa a mostrar para ele alguns planos, né? Eixo Y, eixo X, tá bom? Eixo L, então, eixo Z, você vai mostrando para ele os eixos, os planos, tá bom? Não é uma coisa complicada de ser realizada, mas também demanda o quê? Um pouco de atenção. Porque, por exemplo, se você adquire a tomografia com FOV fechado, não vai aparecer esses planos aqui. Aí ele vai falar para você assim, faz as medidas para mim, e você não mostrou, aí fica bem complicado, né? Então, a gente tem algumas indicações para esse tipo de tratamento, né? É simplesmente uma imagem adquirida na tomografia
que o paciente vai lá para o centro cirúrgico para poder estar realizando aquela coleta de material ou aquela, né, ou aquela cirurgia, aquela retirada daquela lesão. Então, o médico, ele simplesmente vai usar o quê? Ele vai usar a técnica da tomografia para poder acessar aquela lesão, né? Então, aqui eu tenho o arco estereográfico, né? Então, ele está aqui e, muitas vezes, ele pode estar, né, sendo direcionado, né, no caso aqui, está sendo uma punção, tá? Ele está tirando líquido do cérebro, tem aqui, ó, nessa região aqui, a gente observa aqui, né, uma região aqui de uma lesão bem significativa, né, cística. Então, ele fez o quê? Ele está funcionando e está aspirando esse líquido aqui, tá bom? Está aspirando um líquido aqui de um abscesso cerebral, um abscesso que estava dando até desvio de linha, tá? Então, ele observa. Ele retirou esse líquido sem ter que abrir totalmente a cabeça do paciente. Simplesmente ele foi direcionado pela tomografia, tá? Qual o ângulo que ele vai descer. Aqui, outros tipos de lesões, eu não vou ficar muito em cima das lesões, que depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Então, existem algumas técnicas aí, né, de ablação cerebral. A ablação é uma técnica nova que vai estar, né, com pulsos elétricos ali, entre aspas, queimando alguma região do cérebro, tá bom? Não vai queimar de fato, mas entre aspas. Então, né, esse arco ele é colocado ali sob anestesia, tá bom? Claro que não vai, né, o paciente não é para sofrer. Existe um sofrimento psicológico, emocional, tal, mas não é para sentir dor, pelo menos dor intensa, nesse tipo de procedimento, tá? É colocado o arco, e lá na tomografia, é realizada a tomografia de um crânio normal, tá? De um crânio normal, só que com com esse arco fixado na cabeça do paciente, tá bom? Então, muitas vezes tem lá um médico ou tem lá um responsável pelo programa da estereotaxia, porque a gente adquire essa informação, muitas vezes ele pede para gravar no CD, e esse CD é colocado no software, e lá no centro cirúrgico, a pessoa responsável pelo software, ela vai ajudando o médico a direcionar para a lesão. Então, muitas vezes a gente fica ali realizando a tomografia, mas o posicionamento, as orientações, ou é do médico, ou é do profissional ali do software, tá bom? Então, eu tenho alguns parâmetros que eu tenho que seguir, tá? Parâmetros bem simples para uma tomografia. Eu vou usar o quê? Um protocolo semelhante de crânio, eu vou estar fazendo, né, uso ou não de contraste conforme orientação médica. Então, se o médico falar assim, olha, eu quero com contraste, né? Eu quero que injete o contraste. Então, a gente vai fazer uso da injeção do contraste. Então, tem várias lesões, né, que eu vou estar trabalhando em cima da estereotaxia, tá bom? Então, eu trabalho com ela em cima de várias formas aí de estudo, tá bom? Vou voltar um pouquinho aqui, só passar esse pedacinho aqui, né? Olha lá, a instalação do arco estereotáxico, né? No caso aqui, um outro paciente foi instalado o arco dentro da cabeça dele, foi para a tomografia, tá bom? Lá na tomografia, ele vai fazer a tomografia com protocolo normal de crânio, né? Então, esse protocolo normal de crânio, ele vai estar, né, sendo ali evidenciado, né, a informação, lembrando que a gente vai trabalhar com o quê? Com FOV um pouquinho maior, tá? A gente tem lá o FOV maior, um protocolo semelhante de crânio, um FOV maior, né? O corte estereotáxico médico vai estar passando algumas informações para você, se ele quer angulado ou se ele quer, né, mais... A região, ele normalmente vai seguir o arco estereotáxico, mas ele passa algumas informações para você também, para ver se você vai, né, aumentar ou diminuir a angulação. Né? Sempre cortes finos, para ter uma informação bem detalhada para o médico, tá? E vai salvar em CD para essa informação, beleza? Então, assim, nada mais é, pessoal, né, nada mais é que uma tomografia de crânio com FOV aumentado. Então, a gente tem essa informação aqui que a gente tem depois de adquirido. Lembrando aos pontinhos aqui, ó, esses pontinhos que são bem importantes, esses pontinhos que eu tenho que estar mostrando para o médico, beleza? Vamos lá, continuando aqui, né? Olha lá, o arco, essa informação que eu tenho aqui no meu escanograma, no meu raio-x digital, e eu começo, muitas vezes eu vou seguir a orientação do médico, tá, pessoal? Se o médico falar para mim angular alguém, se ele falar para mim, começa um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo,
ele vai estar passando para você essa informação. Até onde você vai cortar, não precisa cortar o crânio inteiro, não. Mas ele passa esse tipo de informação para vocês, tá bom? E normalmente é salvo no CD e o profissional leva lá para o centro cirúrgico, né? Esse CD é colocado no programa, dependendo da empresa, e é realizado ali a cirurgia com as informações da tomografia. Beleza, pessoal? Pessoal, né? Lembrando que foi passado rapidamente as informações, tá? A gente tem, né? A gente tem essas informações mais detalhadas lá no nossa videoaula, tá bom? Não deixe de assistir, tá, pessoal? Eu sei que é difícil, o formato é um formato novo agora, esse formato aí híbrido, né? Muita gente fala, mas eu gostava do jeito na sala de aula. Sala de aula hoje, né, com a pandemia, está bem complicado. Uma que, né, os serviços vão estar diminuindo bastante, né? Então, vão estar diminuindo bastante aí a questão de quantidade de alunos em sala de aula. Então, esse formato híbrido, né, com aulas teóricas online, mais as aulas práticas, estágio. Então, isso é tendência mundial. Então, assim, mas a gente tem que seguir algumas regras. Vou assistir minha aula? Dê uma atenção para a aula, pessoal. Tire esse momento para assistir a aula. Sei que a nossa vida é corrida, a gente tem 1000 coisas para fazer. Então, sente, coloca lá um papelzinho, uma folhinha, escrevam o que eu estou falando, as dúvidas, o que os outros professores estão falando, porque, pessoal, é um custo alto para vocês estão pagando para fazer isso. Então, é bem importante que vocês aproveitem o máximo possível. E tem resultado, hein, pessoal? Tem resultado. A gente tem visto muito resultado positivo em cima do pessoal que tem estudado, tá bom? Pessoal, forte abraço, tá joia? Forte abraço para vocês. Espero ter contribuído mais um pouquinho aí para o aprendizado de vocês, tá bom? Aquele abraço, fique com Deus, bom sábado para todos aí, tá joia? Até mais!